Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do Palmeiras que deve encerrar aí, né, o patrocínio da Crefisa. A própria Leila Pereira, presidente do clube, disse que há ciclos que se encerram, né? Então, pelo que ela tem falado aí, realmente a Crefisa deve deixar a blusa do Palmeiras e o Palmeiras deve fechar um novo patrocinador master para a temporada 2025. Antes de soltar aí o debate e as notícias do Verdão, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bora lá falar sobre patrocínio do Palmeiras. Importante lembrar vocês que não é só o patrocínio master. Manga, omoplata, barra, meião, número. Tem também todas as propriedades de marketing da TV Palmeiras, por exemplo, placas de publicidade. Então o Márcio ouviu de uma fonte agora no final da tarde desta terça-feira a seguinte frase que eu vou ler para vocês. Teremos uma combinação de patrocínios bem interessante. 150 milhões ao ano, pelo menos, daí para mais. Pode aumentar. Então é isso. Circulou agora à tarde no grupo, aí para lá e para cá, negócio da Emirates. Eu não sei se a Emirates está envolvida no caso, que eu sei dizer que o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, não escreveu isso, tá bom? Então mantenham a calma. Assim que eu tiver informação, eu volto para informar vocês. Vem! Bom, muito bem. Então, São Paulo e Botafogo se enfrentam amanhã no Morumbi. O Palmeiras está eliminado lá do Libertadores, está eliminado da Copa do Brasil também, mas tem o brasileiro e tem a Leila Pereira falando do lançamento da candidatura dela para reeleição a presidente do Palmeiras. Ela disse que a Crefisa deve deixar de patrocinar o Alviverde em 2025. Vamos ouvir. Nós estamos, o meu diretor de marketing está no mercado, como eu já falei inúmeras vezes, buscando parceiros, né? Estamos ouvindo o mercado e eu vou falar uma coisa com vocês, daqui uns 10 dias isso vai estar resolvido com relação a valores. E aí, se a Crefisa decidir cobrir, exatamente, obrigada, cobrir a proposta, eu vou submeter o meu valor para o Conselho de Orientação e Fiscalização, porque eu não posso, eu presidente do Palmeiras, não aceitar uma proposta da Crefisa. Mas eu vou adiantar para vocês, eu acho saudável, entende, que tenha-se outros parceiros. É um pequeno spoiler que eu estou dando para vocês. Eu acho saudável, sabe? Eu acredito que tudo na vida tem um ciclo, sabe? Eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando. A minha disputa, a disputa do Palmeiras é em campo, é conquistando títulos. Eu acho ridículo esse negócio, olha, como o clube não consegue ganhar nada, aí resolve disputar patrocinador. Isso não existe, tá? A disputa do Palmeiras é dentro de campo. Muito bem, tá aí ó, a Leila, que deu entrevista no lançamento da candidatura dela à reeleição do Palmeiras. Massa. Esse negócio estava no horizonte, né? Que a Crefisa poderia sair do patrocínio do Palmeiras e tal. Vamos lembrar, fazendo uma linha do tempo, quando a Crefisa entrou, ela pagava valores muito altos como para patrocinar todos os espaços do uniforme do Palmeiras. Ao longo do tempo, alguns outros patrocínios foram sendo maiores do que o que o Palmeiras ganha. Sim. E por isso que ela diz que agora pode ser saudável que chega outro patrocinador lá e pumba, dê mais dinheiro. Nos últimos 3 anos, a Crefisa pagou 81 milhões mais os prêmios por conquista. E não foram poucos, né? 81 milhões fixos, um contrato assinado pelo ex-presidente Maurício Gagliotti, dias antes dele deixar a presidência do Palmeiras e a Leila ganhar a eleição. Então esse contrato foi assinado sem reajuste. Na época, era 2021, né? Era pré-pandemia, ou estava acabando a pandemia, ou estávamos em pandemia ainda. Uhum. Na época, a gente viu vários clubes vendendo almoço para pagar janta, porque parceiros não tinham condições de bancar os seus patrocínios.
E a Crefisa honrou religiosamente os seus patrocínios. O pra trás-mente disso foi dinheiro que a Crefisa aportou no clube para contratar jogadores que depois, por uma manobra legal de Receita Federal, a Receita Federal, como a Crefisa trabalha com lucro real, paga imposto em lucro real, a Receita exigiu que esses jogadores esse dinheiro fosse colocado no lucro real. Teve uma mudança tributária, uma questão tributária, e o Palmeiras assumiu para ele a dívida que vai ser quitada agora, antes do final do mandato dela. A eleição é em novembro, na segunda quinzena, até dia 15 de dezembro, o Palmeiras terá um novo presidente. Tem 2 candidatos, a Leila e o Savério Orlandi, que a candidatura do Savério Orlandi surge naquela coletiva do cigarro. Isso. Naquela coletiva desastrosa que a Leila deu, que teve um jornalista que tem canal Raiz acendeu um cigarro durante a coletiva. Então ali um cigarro ali surgiu esse movimento, né? Porque o movimento do Savério são várias chapas, microchapas, pequenas chapas, grandes chapas, chapas antigas, que os caras se juntaram para fazer um misto quente na chapa e lançar o Savério Orlandi. Foi aquela coletiva que ela achou que o Palmeiras tinha fundado em 2014. Ela esqueceu que era de 1914, né? Exatamente. Enfim, a partir daí surgiu esse movimento. Isso é outra história. A respeito do patrocínio, eu sincero e honestamente não acredito que a Crefisa vai sair da camisa do Palmeiras, porque ela ontem, acho que talvez pela primeira vez, ou é a primeira vez que eu ouço ela dizer isso, que a Crefisa foi muito importante para o Palmeiras, mas o Palmeiras foi muito importante para a Crefisa e para as empresas dela, né? Isso é meio óbvio, basta entender e olhar o tamanho da empresa. Claro, entender o tamanho da empresa antes, entender o tamanho agora, entender o tamanho da faculdade antes e olhar para a faculdade agora. Isso aí é muito claro, né? Então acho que ela não vai sair completamente. A ideia do Palmeiras é arrecadar 150 milhões de reais ano com todas as propriedades. Eu acho difícil esse valor, se não tiver uma bet envolvida. Não vejo neste momento que o Palmeiras esteja olhando para uma bet com firmeza, assim, sabe? Da onde vem, como é que paga, quais são as garantias. Eu acho que esse é um terreno, é um sentimento que eu tenho do Palmeiras, né? De que é um terreno meio nebuloso, meio arenoso. Então eu imagino aí um patrocínio na casa de 130, 140. Agora, se isso foi dito ontem, né, na segunda apuração do UOL, do Flávio Latifi, é porque já deve estar na manga alguma coisa, ou vários parceiros, e ela deu prazo, né, daqui 10 dias vai estar resolvido, e precisa estar resolvido porque a Puma precisa dos patrocinadores para produzir as camisas do ano que vem. Não dá para você produzir milhares de peças, não só de jogo, mas de venda, sem que você tenha os layouts definidos. Quais patrocinadores? São 2, são 5, vai vender a cuequinha, vai vender o número, vai vender meia, vai vender omoplata, vai vender barra, vai vender sovaco, sei lá, eu não sei como que vai ser, eu não tenho essa informação. Isso está sendo conversado já há algum tempo e conduzido pelo Everaldo Coelho, que é um dos vice, é o 4º vice-presidente na chapa da Leila. Além do Everaldo vai ter o Paulo Boazzi, que vai ser o 2º, né? Que é o homem do futebol, vai continuar sendo o homem do futebol, não vai mudar nada. O Everaldo continua no marketing e tem o Márcio que entra, que é do jurídico. Me perdoe, eu não lembro os nomes completos, mas o Márcio tem sido o homem jurídico do Palmeiras que está ao lado do Cristiano Keller, que é o CEO do clube, cuidando das relações com a W Torre, né? E tem a senhora, acho que é Neiva o nome dela, que é a do Clube Social, que é a primeira vice, né? Então ela contempla ali, faz 4 vice-presidentes que são técnicos, cada um na sua área, e não vai mudar nada em termos de gestão. Você não vai ter um vice de outra que não esteja alinhado com os pensamentos da Leila Pereira, né?
Nesse momento ela é super, hiper favorita a ganhar a eleição. Agora, daqui a pouco vai ter o filtro, né? O que é o filtro? As chapas precisam ter aprovação do conselho para serem colocadas para a votação dos sócios, né? Você tem que ter ali entre 40 e 45 votos para ter aprovação. Isso vai acontecer agora e a eleição marcada para a segunda quinzena de novembro. O presidente assume na segunda quinzena de dezembro. Já se tiver alguma mudança, se o Savério ganhar, você tem algum tempo para planejar a temporada seguinte, né? A eleição no Palmeiras acontecia em janeiro, ela foi trouxeram para novembro, antecipada, e acho que esse é o caminho que está sendo aí. Ainda vejo duas questões que a Leila Pereira vai colocar à mesa para os sócios, que é o acordo com a W Torre, e isso vai ser definitivo para ela ganhar a eleição, e também o patrocínio. Esses 10 dias eles vão correr um pouco mais e tal, para quando tiver um pouquinho mais perto da eleição, a coisa acontecer. Como é só em novembro, mais um pouquinho a questão do patrocínio e mais outro pouquinho a questão do acordo com a W Torre, que é uma pendenga que começou com o Paulo Nobre, que a arena foi inaugurada e o Paulo Nobre, na gestão do Paulo Nobre, e que a parceira demorou 8 anos para fazer os pagamentos recorrentes mensais. A W Torre está pagando mensalmente e está sendo discutido agora um grande acordo. Vão terminar as arbitragens, as pendências de cadeira, número de cadeira, lugar de cadeira, cativa, onde vão ficar as cativas. Isso tudo vai acabar, além do acordo financeiro deste que está na casa dos 130 milhões de reais, que a empresa não repassou ao clube nos percentuais que o clube tem direito, aos shows, camarotes, hambúrgueres que são vendidos lá dentro, tudo aquilo que acontece no Allianz Parque quando o Palmeiras não está envolvido, inclusive as despesas que o Palmeiras tem que arcar quando joga lá, que teria que arcar naturalmente se jogasse em qualquer lugar, né? Então isso também vai ser debitado aí. Estima-se que o Palmeiras deve receber 50, 60 milhões à vista e o restante dividido aí em 2, 3 anos. Então, mais ou menos esse é o panorama, né? No futebol, obviamente, não vai mudar nada. A Leila não quer nem ouvir falar de não terminar o segundo mandato dela se reeleita sem o Abel Ferreira. Ela vai fazer todos os esforços para manter o Abel. Sobre reforços, o Palmeiras tem sim perspectiva de contratar alguns jogadores para o ano que vem, leia-se Super Mundial, mas já sabemos, não será um Memphis, não será um Rames, não será um jogador com esse perfil. Mas nem se abrir 2 milhões do Dudu por mês, não dá para trazer um cara maior? Dá. Isso é... Cara, dá para trazer sim. Daria hoje para trazer 2 ou 3 Memphis. Mas não vai fazer. Não é o modelo do clube, não é o modelo do Abel, né? E o clube está afiado nisso. Acha que pode fazer um bom ano, terminar fazer um bom ano que vem, apostando no trabalho do Abel, apostando nos jogadores que já contratou em 2 ou 3 reforços. Tem algumas coisas para serem resolvidas aí. Se vai prorrogar o empréstimo do Lázaro... E aí pro Mundial, né? E impressionante como ele tem moral com a comissão técnica. Tem coisas que a gente não entende. É um bom jogador, taticamente um bom jogador. Versátil. Né? Até uma preguiça, bicho. Então, também. Então é isso. E o Dudu é outra questão a ser resolvida. Renovação dos contratos do Marcelo Lomba, do Marcos Rocha. Ontem foram prorrogados os contratos do Vanderlan e do Rios por causa do assédio. São clubes que o Palmeiras avalia que tem muito mercado, são jogadores que o Palmeiras avalia que tem muito mercado e que podem ser negociados depois na janela do meio do ano que vem, né? Imagino até que o Rios será, né? Receber um carinho agora, aumento de salário, uma luvas, e imagino que deve ter essa promessa de ser negociado ali na frente. Muito Cara, bem. Fala. Político, em termos políticos é isso, né? O que eu sei.
O Estevão volta contra o Bragantino. Isso é uma informação que veio segunda-feira. Zé Rafael vai ser julgado quinta-feira. E o Abel também pelo tema genitália. Então o Abel pode estar fora do banco contra o Atlético Mineiro. E o Zé Rafael também. Qual é a expectativa do Palmeiras? Ele foi punido, o Zé Rafael, por 4 jogos. O Palmeiras aceitou a primeira punição, um jogo, cumpriu suspensão automática, cumpriu a segunda e entrou com efeito suspensivo. A expectativa jurídica é que esses 2 jogos sejam perdoados pela boa vontade de ter cumprido o segundo jogo. São Paulo não fez isso. São Paulo entrou já com efeito suspensivo direto para liberar os jogadores. É uma questão jurídica aí. Eu não sei se isso vale, se o tribunal olha para isso, se isso acontece. O que se sabe é que o Rios não joga sábado, né? Brinco de ouro. 8h30 no Brinco de Ouro da Princesa. Falando nisso, né, o Massini falou, estava deixando passar no julgamento, vai ter o julgamento do caso Fluminense e São Paulo isso, na quinta-feira às 10 da manhã. Então a gente vai trazer o resultado aqui no G4 da apreciação da questão lá do São Paulo do erro de direito, 10 da manhã, quinta-feira. Há uma tendência? Você acha que o negócio vai dar prescrição lá da data? Ou... acho que essa possibilidade de prazo é uma possibilidade para deixar as coisas como estão. Espero que as coisas já sejam definidas nessa quinta-feira para lá ou para cá, para que a coisa não postergue. Mas só lembrando que tem o pleno depois, né? Tem o pleno depois, é a primeira apreciação. A primeira é agora, depois acho que as duas partes devem recorrer, quem perder e tal, vai para o pleno. Muito bem. A galera segue mandando mensagem aqui, mande aí as suas mensagens ainda pra gente. Bom, enfim, sobre essa história da... Só um detalhe. É como se, eu acho curioso, é como se, mesmo a questão do Abel, genitália, que o Massini falou, é como se o tribunal tivesse de férias por 2 meses, né? Quanto tempo aconteceu isso do Abel? Sim. Há quanto tempo aconteceu Fluminense e São Paulo? Mas eu confesso que eu tô surpreso positivamente que tá rápido. Porque Fluminense e São Paulo, eu achei que demora mais. Influencia no campeonato inteiro, 10 rodadas. Eu achei que demoraria mais. A justiça desportiva no Brasil, ela segue o modelo da justiça comum brasileira. Sim. E aí tem que... Os caras não são remunerados. Alguns são, mas... Não lembro. Desculpa se eu falei besteira, mas... Não é um tribunal. Não é uma coisa que o cara tem a atividade dele e ele dedica horas a isso, né? Então tem que oferecer denúncia, tem todo um ritual que vai indo, demora. Além disso que o Massa está dizendo, o que eles explicam também a gente fica com o olhar na Série A. Sim, eles estão... Só que eles estão julgando, semana passada, 8 jogos da Série C, Série D, e eles têm todo um trâmite. O que a gente poderia conversar os casos de Série A são mais rápidos, têm prioridade, aí uma outra coisa. Mas eles argumentam que são muitos, como a FIFA. Você vai no caso da Suíça, demora 1 ano e meio. Por quê? Porque é o time de Malta contra o time de não sei aonde. Está na frente do Corinthians contra o São Paulo, lá na FIFA. Então eles argumentam que são muitos jogos, muitos campeonatos, e aí... Você vê como é complicado? É muito mais complicado do que a gente imagina. Tem o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É um código grande, cara. Cheio de artigo e tal. E lá está escrito que o São Paulo ou qualquer outro clube teria 48 horas para contestar a súmula, né? Contestar o resultado do jogo ou reivindicar erro de direito. Só que, exato. Aí o VAR, estranhamente, demorou 5 dias para sair. O VAR está contemplado no Código Brasileiro? Ainda não, por isso, ele é antigo. Entendeu? Agora vai ter que atualizar. Se o tribunal disser assim, olha, houve erro de direito, mas eu não posso porque o São Paulo perdeu o prazo. É um absurdo, é um escalabro, mas é assim que funciona. Não vai estar errado, só que eu, como São Paulo, eu vou alegar. Mas peraí, você tem o VAR, o áudio sai depois, não está no código, o que eu faço? E agora? Eu também estou certo. Então. É duro, a justiça nessa hora é dura. Nada, não tem o que fazer. Você entende o que eu estou dizendo? É isso mesmo. Pensa, atualiza aquela história do mosquito que você falou ontem. É bom deixar no radar.
Que é outra coisa. Que é outra coisa de tribunal também. Vamos lá. A história do Mosquito, ele tem 10 jogos pelo Corinthians, entrou na justiça e conseguiu a liberação. O Vitória se apegou à Lei Geral do Esporte, que tem um artigo número 4, artigo 90, acho que inciso 4, que diz: jogador que está liberado na justiça por falta de pagamento de salário ou direito de imagem pode jogar a competição por outro clube, independentemente do número de jogos, porque não seria justo o cara ficar fora. Só qual que é a brecha que as pessoas podem querer pegar? O que estava atrasado no Corinthians não era nem salário, nem direito de imagem. Era o FGTS, que na lei da fria ali não está escrito aí, aquilo. Isso aí. Então, isso daí pode dar problema. Então, o artigo existe na Lei Geral do Esporte, só que não cita a palavra FGTS. E o que estaria atrasado com o Corinthians era o FGTS. A brecha está aí, o regulamento do brasileiro também não diz nada. O regulamento do brasileiro para ali. Jogou mais de 6, não troca de clube. Então, o Vitória não tinha o regulamento do brasileiro ao seu lado, só que ele tinha a Lei Geral do Esporte nesse artigo. E usou a Lei Geral do Esporte para colocar o Mosquito em campo. Se alguém se sentir ali desconfortável, querer entrar nessa seara, vai argumentar de que o regulamento não tem nada e que na citação da Lei Geral do Esporte não fala em FGTS, só em salário e direito de imagem. Tem uma briga aí que pode acontecer nos próximos dias, caso o primeiro clube levante, seja Corinthians, Criciúma, Fluminense, quem levantar o barulho, pode começar essa confusão a partir de agora aí também. Espero, bom, esse não tem data, né? Não, porque não tem nem denúncia, não tem pedido. O que é pior ainda, né? Porque espera ali para denunciar. Isso, se for ali pertinho, se precisar, eu denuncio. Tem a carta do Super Trunfo, tá ali no bolso. E aí, você vai... Se você fizer isso uma rodada antes do campeonato terminar, vixe, a incerteza jurídica para 25... É depois do jogo, depois do claro, campeonato. Depois do campeonato. Você não sabe quem subiu, se vai ter vaga, né? E o time que subiu lá? Como é que faz? Aliás, como é que fica o campeonato? Nessa preocupação que vocês têm, talvez a CBF deveria soltar um comunicado dizendo assim, do caso Mosquito, isso, não vem encher o saco, está certo e eu estou resolvendo agora. Nem levantem a bandeira, nem acione o STJD, seja Corinthians, Fluminense, nem tenta começar a brincadeira. Corta agora e para com tudo isso. Exato. Talvez era... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que está a 3 pontos do Botafogo no Campeonato Brasileiro e em busca aí do tricampeonato em 2024. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.